Galera, então, estou aqui para explicar a segunda parte da Idade Média. Nós vimos a Alta Idade Média e agora nós vamos ver a Baixa Idade Média, que é o período de crise da sociedade feudal. Ocorreu entre os séculos XI e o século XV. A sociedade rural se acostumou a não utilizar moedas, assim valorizava a segurança e a sobrevivência. Porém, a crise surgiu no interior dessa sociedade por diversos motivos distintos, mas em especial a crise do século XIV, que nós vamos ter que estudar. Bom, só para lembrar para vocês que quando eu falo de Europa feudal, eu estou falando dessa região aqui, que está em marrom claro, marrom escuro. Se vocês observarem a ponta da Península Ibérica, ela estava sob domínio árabe, então não fazia parte do feudalismo como Portugal. Aqui, essa parte mais clara, vão surgir os reinos espanhóis, Leão, Castela, Navarra, etc. Então, o feudalismo acontece nessa parte central da Europa, como nós já vimos, como ocorreu a divisão territorial, né, e o fortalecimento dos senhores feudais, iniciando a sociedade feudal. Agora nós vamos ver os motivos da crise dessa sociedade. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que falar com vocês sobre as cruzadas. Os árabes haviam tomado a Terra Santa, onde Jesus Cristo nasceu e peregrinou. Aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, em Jerusalém. E aí o Papa Urbano II resolveu montar expedições católicas partindo da Europa, aqui a Europa Central, vocês estão vendo aonde partia, para tentar recuperar a Terra Santa em poder dos árabes. Bom, essas expedições eram expedições militares, e o Papa dizia o seguinte: todo mundo que participar das cruzadas vai poder ter os seus pecados perdoados, sem se submeter às leis católicas. Bom, e aí o que vai acontecer? Muitos desses cruzadistas estavam interessados em territórios, em produtos, e não estavam muito preocupados com a Guerra Santa. E as cruzadas, no início, venceram, mas acabaram perdendo. Foram 8 cruzadas. Quando o sultão Saladino resolveu dominar, né, liderar o confronto contra os católicos, ele impôs duras derrotas aos cruzadistas. E o que esse movimento vai interessar para a gente? Que esses cruzadistas, quando retornam para a Europa, eles vão levar os produtos de luxo, os artigos de luxo, como perfumes, sais de banhos, tecidos, né, especiarias, e assim vai começar o quê? Um pequeno comércio na Europa feudal, que não tinha circulação de moeda nesse momento. Então, os cruzadistas vão iniciar um comércio, renascimento comercial, e o surgimento de quem? Da burguesia. A burguesia começa a vender produtos, ou num comércio fechado, né, ou num comércio ambulante, como se fossem pequenos camelôs. Então eles colocavam seus produtos nas estradas de um senhor feudal, pagava imposto para esse senhor feudal para vender lá os seus artigos. Saía dessa estrada, ia para outra estrada de outro senhor feudal, tinha que pagar novos impostos para aquele outro senhor feudal. Então, no deslocamento da burguesia para vender esses produtos, eles sempre estavam pagando impostos. Bom, e aí que uma das principais consequências das cruzadas vai ser a volta comercial dentro da Europa Central. Mas não só isso. Nós tivemos outras consequências importantes, como, por exemplo, a volta das rotas comerciais marítimas. Principalmente Gênova e Veneza praticaram um intenso comércio nos portos do Oriente, chegando aqui em Constantinopla, né, e até aqui no Mar Negro. Então, os venezianos, por exemplo, eles negociavam até aqui, ó, que é a Crimeia. Então, eles passavam pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos
para poder negociar em toda essa região. Então, a abertura das rotas comerciais faz com que cada vez chegassem mais novidades, mais produtos dentro da Europa. Bom, quanto mais crescia a população, né, maior seria o comércio. E assim, o ritmo, né, acabou crescendo muito do crescimento econômico na Europa. Porém, nós temos a crise do século XIV. O que vai acontecer no século XIV? Em primeiro lugar, os séculos anteriores, gente, foram séculos em que o feudalismo se desenvolveu muito. As colheitas eram boas, o sistema de produção estava dando certo, o sistema de rotação de terras dava certo. Eles derrubavam florestas procurando novas áreas cultiváveis. Só que, em 1315, houve o processo inverso, causado pelo resfriamento climático, grandes geleiras, fortes chuvas. Isso vai gerar o quê? Falta de alimentos. Falta de alimentos, o que acontece com quem tem? O preço sobe. O preço subindo muito, a população não conseguia comer. Então houve a grande fome. Né? Então foi o primeiro grande problema aí, do século XIV. Posteriormente, nós vamos ter o problema da peste negra, que vai ser um grande problema dentro da Europa, matando 1/3 dessa população. Então, nós tivemos alguns problemas que levam à peste negra. O primeiro problema é a falta de higiene. O europeu tomava 1, 2 banhos a cada 3, 4 meses. Então, a falta de higiene fazia com que o contágio fosse mais rápido, mais fácil. Vocês estão vendo aqui uma pessoa tomando banho, né? Ele é o primeiro que está tomando banho aqui nesse tonel com água. Depois a família toda vai usar a mesma água para tomar banho, sendo que aquele banho é 1 a cada 3 meses, como eu falei para vocês. Então, na verdade, isso facilitava a proliferação da doença, né? E vai afetar aí 1/3 da população. Posso dizer para vocês que a população ficava esperando a morte e a igreja dizia que era chegada o juízo final. Olha só a morte aqui esperando, né, a população que está morrendo. Eles faziam valas para enterrar os corpos, para diminuir a contaminação. Havia campos dos leprosos. Bom, Marcos, mas como essa peste chegou na Europa? Essa peste chegou na Europa, gente, nós temos 2 explicações. A primeira, esses navios que chegavam aqui no Oriente, né, era um lugar que era muito habitado e havia muitos ratos, muitos roedores aqui. E quando os navios europeus paravam nos portos, eles entravam nos navios em busca de alimentos. Ao retornar para a Europa, eles desembarcavam na Europa e a pulga do rato é que transmitia a peste bubônica para o rato. E aí a urina do rato transmite para o ser humano. Tá? Então, é a primeira explicação. A segunda explicação vai acontecer por causa da Crimeia. Aqui era um reino mongol, os mongols estavam tomando conta dessa região. Quando os genoveses vieram aqui realizar negócios, eles enfrentaram problemas políticos e acabaram entrando em conflito. Os mongóis jogaram restos humanos contaminados nos navios dos italianos e atacaram os italianos. Os italianos, então, fugiram rápido dos mongóis e, ao retornarem para a Europa, para a Itália, contaminaram os portos europeus. Então, essas são as 2 explicações aí para o desenvolvimento da peste negra na Europa. Bom, voltando para esse quadrinho, a gente vai ter uma outra coisa muito importante, que é o renascimento urbano e comercial. Gente, vamos lá. Surgimento da burguesia. As cidades vão voltar a existir. O comércio volta a existir. Então, a gente começa a dizer que vão existir as praças onde vão ser realizado o comércio. E em volta dessas praças, né, vão surgir o que? As manufaturas. Eram os artesãos que se associavam a corporações de ofício, formando oficinas. Marceneiros, ferreiros, armeiros, alfaiates, pedreiros.
até padeiros, né? Então, olha aqui, ó. O ar da cidade era um ar de quê? De liberdade. O ar rural, eles se sentiam presos, eles se sentiam o quê? Com compromissos com seus senhores. Na cidade era tudo mais livre, tudo mais aberto. E o negócio, o comércio começa a prosperar, dinamizando muito as atividades urbanas. Porém, a crise agrícola, né, de produção agrícola, de diminuição da produção agrícola, gerou alta dos preços. Alta dos preços, fome. Fome gera o quê? Revoltas. Revoltas urbanas e revoltas camponesas que vão levar a uma onda de matança. Bom, a principal revolta camponesa vai ser a Jaquequer, que vai acontecer na França em 1385, em plena Guerra dos 100 Anos. Por que aconteceu essa guerra? Porque a França, para manter o seu exército, né, forte, ela aumentou os impostos. E os camponeses não estavam conseguindo pagar os impostos, estavam com fome e se revoltaram, né, contra os seus senhores. Então foi a principal revolta rural que aconteceu na França. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos. Professor, por que aconteceu essa guerra? Gente, essa guerra vai acontecer porque o rei da França, o principal nobre da França, que era Filipe o Belo, ele só teve filha mulher. E uma das filhas casou com o herdeiro do trono da Inglaterra. E eles tiveram um filho chamado Eduardo III. Esse Eduardo III, ele tentou unificar a Inglaterra e a França. A nobreza francesa não aceitou, né? Por isso, iniciou uma guerra, e essa guerra vai ser liderada por uma família chamada Família de Valois, da França, e vai durar de 1337 a 1453, né? Quando a família de Valois consegue tomar o trono, chegar ao trono lá na França. Bom, e para a gente terminar agora, vamos falar sobre o processo de enfraquecimento de toda essa sociedade. Nós vimos aí problemas como as pestes, surgimento do comércio, formação da burguesia, renascimento urbano, né? As guerras dos 100 anos, porém, a burguesia estava insatisfeita em pagar diversos impostos. O que ela queria? Pagar apenas um imposto. Como é que ela poderia fazer isso? Se ela encontrasse um nobre, um senhor feudal, que conseguisse submeter outros senhores feudais ao seu poder político e militar. Assim, ela pagaria apenas um imposto para esse nobre mais forte. Bom, e aí, em diversos lugares, esse processo foi acontecendo de maneira diferente. Nós vamos estudar isso. Bom, quando a burguesia consegue pagar apenas o imposto, ela vai ter o quê? Facilidade em novos tratados comerciais, facilidade em desenvolver a atividade marítima, atividade comercial. E o clero e a nobreza, eles terão que se submeter a esse rei, a esse nobre, né? Como que eles vão fazer isso? O rei, né, esse nobre que está tentando formar uma nação, ele vai manter os privilégios do clero e da nobreza. Assim, eles vão apoiar esse nobre. Que privilégios eram esses, professor? Privilégio de participação política, isenção de impostos e direito à justiça especial. Tá bom, gente? Aula que vem, então, nós vamos aprofundar essa nova matéria, que é a formação das monarquias nacionais. Um grande abraço.